O seu valor muito excede ao de rubis. Então, a gente tem que entender que não é uma coisa fácil de se achar. Toda mulher quer ser chamada de mulher virtuosa. Toda mulher quer ser chamada de virtuosa. Mas a palavra de Deus fala assim, quem a achará? É verdade. O seu valor muito excede ao de rubis. Então você presta atenção que os rubis não estão na mão de qualquer pessoa. Verdade. Ele está na mão de um joalheiro. Oh, glória a Deus. De quem sabe o verdadeiro valor. Isso. Então, às vezes, eu acho que falta justamente isso. É verdade. Porque o Espírito Santo de Deus é que é essa pessoa cheia de virtude e que realmente sabe como fazer as coisas. Mulher nenhuma sabe. Então, hoje está confundido. O problema do ser humano é que quer ser supervalorizada, é igual a da criança. Qual o valor da criança? É o propósito de Deus na vida dela. Isso é verdade. Esse é o valor da criança, o propósito de Deus na vida dela. Quando Ana teve o Samuel, ela disse que ia entregar os cuidados de Deus, para a casa de Deus. Verdade. E assim ela fez. Ela criou ele nos caminhos de Deus e quando chegou a idade, ela levou ele para a casa de Deus. Então, assim é o valor da criança, não é dos pais ficar super idolatrando eles ou querendo deslumbrar um futuro para eles, mas entender o propósito de Deus na vida deles também. Isso. Então, nesse caso, esses filhos que estão sendo gerados na prostituição, estão sendo gerados na fornicação, pode ser entregue para Deus da maneira como está sendo formado? Se pode ser entregue para Deus da maneira como está sendo formado? Não. A palavra de Deus fala que as coisas de Deus elas são feitas em santidade. Tudo fora do propósito de Deus não gera vida. Então não tem como entregar para Deus esses filhos, né? É o que eu estou falando para você aqui, refiro também a porque nós não podemos dizer que essa geração, Deus tem um propósito nela. Como eu falei, criança brincando de criança no braço. Antigamente as crianças brincavam com boneca, agora é com criança mesmo. Aí eu pergunto, já tornar a falar aqui de novo, qual é a expectativa que Deus tem para com essas crianças? É umas crianças, expectativa feita somente pela vontade do homem. O homem é que está valorizando esse tipo de coisa. Por exemplo, as crianças, ela é obrigada que a pessoa aceite ela como ela é, sabe? A pessoa é do jeito que é, por isso é que não muda, não tem como mudar. Por exemplo, a pessoa gerada dentro do propósito de Deus é uma pessoa que Deus tem propósito e Deus vai trabalhar nesse propósito para cumprir a palavra dele. Mas a criança que é fundada dentro da ignorância, fora dos projetos divinos, como Deus pode ter um propósito nessas crianças? Se nem os pais, Deus não tem propósito sobre elas. Porque, como eu falei, para Deus ter propósito nos filhos, primeiro os pais têm que estar com Deus. Isso mesmo. Porque se os pais estiverem afastados de Deus, como Deus pode ter propósito naquilo que não é dele? Isso mesmo. Então não tem como. Agora que é assim, ó. Você pode ver, a cabeça está aqui e tem a costela, certo? Mas são coisas que está tudo diante de quem? De Deus, não é? Se Deus quiser, para a cabeça e para a costela também. Desse jeito. Então, de que a gente pode se gloriar, nós seres humanos? Porque a mulher se exalta porque o homem depende de mim por isso e por aquilo, e o homem se exalta porque eu sou macho e pronto, mas não é assim, gente. Todos nós dependemos da vontade de Deus. Ou a nossa vida é movida pela vontade de Deus, ou então ela não sai do lugar. Olha, falando sobre a família, vou ficar bem com uma coisa. Dentro do meu entendimento, quando é um propósito divino, um propósito de Deus entre um homem e uma mulher, o que acontece? Aquele casamento ele vai ser um casamento satisfatório em todas as áreas. Por exemplo, a primeira coisa que o homem vai ser grato a Deus, eu sou grato a Deus porque Deus me deu uma esposa. Eu amo minha esposa. Eu não vivo
ele é uma pessoa alegre com aquilo que Deus colocou aos cuidados dele, satisfeito. Mas eu sou alegre com minha esposa, dependendo dela ser bonita ou feia, eu amo ela. Dependendo dela ser rica ou pobre, eu amo ela. E vou defender ela até o meu último dia de vida. Agora, se tem algum interesse além disso aqui, aí não tem como defender a mulher. Tá? Porque o casamento, por que Cristo defendeu a igreja? Porque a igreja é um propósito de Deus. Você está entendendo? Porque tudo tem que ter propósito, mas a irmã Paula está falando, tudo tem que ter propósito. Nada sem propósito tem valor. Tem valor, é. O que eu acho interessante na história de Jó é que a mulher dele foi a única que permaneceu com ele. E ele disse que tinha feito um conchavo com os olhos dele, para olhar só para a mulher dele, não olhava para lado nenhum mais. Então, ele passou toda a dificuldade, toda a luta todinha, os filhos morreram, os servos se foram, os animais, os gados, tudo que ele tinha se perdeu, mas o casamento dele permaneceu. Por quê? Porque era propósito de Deus. O que é propósito de Deus permanece. Quando há esse pensamento de divórcio, aí a pessoa já pode ver, será mesmo que a pessoa realmente fez as coisas de maneira correta? Isso. Então nós falou tudo dentro do... Porque depois de estar dentro de um casamento, não tem como mais sair. Não tem outra escolha a não ser se separar, tem que ficar só, mas é pela dureza do coração. Olha, antigamente as coisas funcionavam assim, presta atenção, uma separação era no início do casamento, presta atenção, porque como é que as coisas acontecem? Se o rapaz casasse com a moça não fosse mais bicho. Ele pegava aquela jovem e ia levar aos pais. Chegava lá e conversava com os pais e explicava a situação. E os pais ali iam saber o que fazer naquela situação. Eram os pais. Ele não podia nem abandonar aquela jovem. Mas ali aquele casamento, diante dessa circunstância, ele era desfeito. Era a única maneira que um casamento poderia ser desfeito, porque houve engano do princípio. Tirando isso, não tinha como. Haver um casamento, viver por um tempo, depois eu com desculpa, não deu certo, eu não amo. Não, você vai viver. Antigamente, os pais de família obrigavam os caboclos a viver com as filhas. Sim. Você casou com minha filha, ela era virgem, você vai viver com ela. Tem duas condições, ou você vive com ela, ou você vai viver com nós. Se o caboclo não queria viver com o pai, que era a mulher, eu não vou viver com ela. Escolhia a mulher, ia viver com a mulher. Mas por que os casamentos tinham estabilidade? Não tinha assim responsabilidade de homem responsável chegar, pegar a filha do cidadão, usar ela e largar ela como objeto popular. Porque os pais mesmo é por isso que eu digo, tudo tem que ser dentro dos princípios da palavra. Se o pai tem a palavra, ele não abre mão dela. Mas se o pai não tem, ele vai largar tudo com ele. E tudo só vai... A palavra, então. Deus, né? Então, nós falou tudo dentro do Novo Testamento e agora nós vamos ver uma parte que é a respeito da família, onde que está a dependência da família, que é no Salmo 127, depende tudo do Senhor e a família. Então nós vamos estar lendo aqui o Salmo 127, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flecha na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à torta. Amém?